Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e é isso mesmo, você está aqui no canal Hora do Flu para falarmos da demissão de Zubeldia, pelo amor de Deus. Já é, meus queridos, a melhor quinta-feira das nossas vidas. Finalmente, Zubeldia não é mais o treinador do Fluminense. Meu amigo, o que é isso aqui dentro de mim? É ânimo? O que é isso aqui? Eu estou começando a ficar feliz. Galera, quanto tempo eu não sinto isso aqui? Esse sentimento de, cara, quero ver o que vai acontecer. Pô, finalmente, quero voltar a acompanhar o Fluminense com tudo. Porque a gente nunca parou, tá, gente? A gente sempre sobe. Mas assim, galera, vou te contar tudo, tá? O Zubeldia foi demitido. A gente vai comentar sobre as informações que rolaram nos dias anteriores. Cadê o sentido, né? E também vamos falar sobre o futuro, tudo nesse vídeo aqui. Quem pode ser os próximos técnicos do Fluminense? E eu tenho dois nomes que eu particularmente acho que são técnicos de primeira elite, primeiro nível, prateleira. Não sei nem se viriam para o Brasil. Mas, né, vou trazer aqui, porque são técnicos que estão sem clube, tá bom? Mas antes, por favor, agora com pressão, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta esse like, clique no gostei, vamos lá. Agora ficar sem palhaçada, porque tem gente que não gosta, eu sou muito palhaço, mas... Galera, arrebenta esse like aí, se inscreve aqui no canal. E ufa, meu Deus. Zubeldia até nunca mais, hein? Pelo amor dos meus filhinhos. Gente, então ativa o sininho, tá? E se inscreve, vamos lá. Galera, notícia oficial. Gente, pra tu ver como é que no Fluminense tava tudo tretado. Olha isso aqui. Notícia, o anti-Xerém tá fora, hein? Já começa aqui, ó, anti-Xerém. O anti-Xerém, o inimigo da base. Graças a Deus, tá de fora. Galera, é oficial, é o próprio Fluminense que informa que Luiz Zubeldia não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam clubes auxiliares Max Cubeiras, né? Que de todos os auxiliares, eu acho que quando o Max Cubeiras comandou o time foi um pouco melhor, né? O Carlos Crueso e o Alejandro Escobar, né? E o preparador físico Lucas Vivas, que também é um dos piores do planeta, né? Esse Lucas Vivas aí deixava os jogadores mortos, porque... O que teve de lesão, não sei se esse cara preparou muito bem fisicamente o time do Fluminense, não. Minha opinião, tá? Acho que as lesões musculares exageradas do Fluminense têm a ver com o Zubeldia e sua comissão técnica, tá bom? Eu já tinha falado isso aqui no canal, tá? Não é porque foi demitido, não. Olha só, o clube agradece aos profissionais, agradece de quê? Não ganhou nada, não fez nada, só sofrência, Deus me livre, e deseja sucesso. Eu desejo o maior sucesso da história da vida de Zubeldia o mais longe possível. O treino do chato, pelo amor de Deus. Pô, cara, não consigo gostar de quem é contra Xerém, pô, não consigo. Ex-auxiliar técnico permanente Marcão passa a dirigir o time na partida contra o Palmeiras no próximo sábado, Maracanã, pelo campeonato. Então, assim, a gente já tem novo técnico, entre aspas, que vai ser o Marcão. Então, Marcão passa a definir. Assim, galera, eu tenho uma teoria, que eu já vou até dividir essa teoria com você. A minha teoria parte de um princípio. Eu acredito que o Marcão comandando o time, quem muito vai opinar, né, para a armação desse time, para como funciona esse time, será o Thiago Silva. Para quem não sabe, o Thiago Silva Então eu acredito que o Thiago Silva vai auxiliar muito ali o Marcão, eu acredito, tá? Porque quem não sabe, Thiago Silva é um cara muito estudioso em relação ao futebol. Tá? Se você reparar os jogos do Thiago Silva, ele tá sempre direcionando todo mundo. E tem gente que acha que ele direciona só a parte defensiva, mas não. Todo mundo, dos pontas, dos atacantes, ele fala a movimentação de todo mundo, né? Então, o Thiago Silva tem essa parada dele de ser técnico. Eu acredito que de todos os jogadores assim que eu já vi, eu acho que o Thiago Silva tem uma carreira para ser um dos grandes técnicos assim da história futuramente, tá? Porque sempre estudou muito futebol. Só para você ter ideia, era o Thiago Silva que direcionava a movimentação dos seus filhos, né? E pensava nos filhos, quando os filhos estão jogando ali, né? Nas bases e tal, e ele vai montando, vendo a movimentação, estudando. Então, assim, ele é muito estudioso. Então, eu acredito que Marcão... Cara, eu acredito que agora a gente tá em casa. Agora a gente tá em casa. Eu não tô nem falando do técnico ser estrangeiro, não me importo com isso. Eu me importo o técnico que é estrangeiro e não conhece as nossas raízes, tá?
Você é estrangeiro, tudo bem, mas que time é esse que eu tô chegando? Qual é a história desse time? Qual é a essência desse time aqui? Primeira coisa que o Zubeldia fez foi afastar a base. Olha quantos jogadores na época de Zubeldia que surgiram que a gente não aproveitou. Então, assim, e eu acho que, eu tenho plena certeza, jogadores oriundos, né? Thiago não é que ele é oriundo da base, ele é cria de Xerém, mas não é que ele é oriundo da base, mas acaba surgindo ali também, né, brevemente, como o caso do Fabinho, por exemplo. Então, o Marcão não preciso falar. Então, assim, não tô falando que eu acho que o Marcão tem que ficar como treinador permanente, não é isso não. Mas ele como um treinador, né, ele é meio que o treinador auxiliar permanente do clube, eu tô falando. Ficar como treinador principal do Fluminense, eu acho que não. Eu acho que vai depender também, gente. Vamos supor, o Fluminense caiu contra o Rivadavia, graças ao que o Zubeldia tava fazendo. O que a gente faz? Ah, vai atrás de um treinador. Cara, vamos desenvolvendo. Deixa pro ano que vem, não sei. Não vou fazer o quê? Né? Mas a gente tem aqui essa possibilidade e acredito que Thiago Silva fará. Será muito importante, né, nessa fase aí do Fluminense. Vamos ver. Imagina, vitória contra o Palmeiras. Nossa. Bom, voltando a falar sobre a demissão de Zubeldia, ficou muito claro, né? Eu acho que a não demissão de Zubeldia, na época que a torcida pediu, que todo mundo pediu, que foi quando o Fluminense mesmo assim classificou, né, para as oitavas, todo mundo, todo torcedor, cara, raros torcedores que falaram não, Zubeldia é muito bom. Cara, não, todo mundo viu e falou, esse trabalho acabou, hein? E o Mário manteve, né? Então, assim, a gente só prolongou o que era inevitável. Talvez se a gente tivesse já trocado de treinador na Copa do Mundo, a gente estaria vivendo um outro momento, tá? Então, assim, a diretoria tem muita culpa, né? A diretoria errou muito nesse planejamento, é verdade, né? Então, a gente vê aí esse erro e agora tentando consertar esse erro em cima da hora. Mas vamos ver o que vai acontecer. Pelo menos uma coisa aconteceu. Porque se eu chego pra quarta-feira, pro jogo contra o Rivadavia, e eu tô vendo o Zubeldia lá, meu coração já não tá aguentando mais não, gente. Já tava passando mal. Eu tava falando, não é possível que as coisas vão continuar assim, né? Pelo menos não. Agora, olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Pra tu que não tá entendendo o que é essa imagem, é a própria publicação do Fluminense sobre a demissão do Zubeldia lá no Instagram. E você tem o Riquelme e Felipe postando aquelas mãozinhas de como, graças a Deus, esse aí foi embora. Galera, olha o que o Riquelme e Felipe fez aqui. Ele simplesmente confirmou aquilo que a gente já estava falando, que Zubeldia não dá oportunidade para a base, que os jogadores da base já não aguentavam mais Zubeldia. Zubeldia já estava sendo nocivo ao Fluminense em relação também, não só nisso, mas também em relação à base. Então, meus amigos, o próprio Riquelme Felipe postou isso aqui, ó, mãozinha, ó, de tipo, graças a Deus foi embora. Agora, quem sabe, assim eu não ganho oportunidade. Porque é verdade, você via pontas que não estavam rendendo nada, jogando nada, e Riquelme Felipe não ganhava minutos, não era nem relacionado. Você vê essa loucura que é a lateral direita do Fluminense. Guga, mal. Samuel Xavier, mal. E o Fidelis não ganha oportunidade. Então, espero que essas coisas mudem. Né? Espero de verdade. E que o próximo treinador do Fluminense tenha histórico de usar base. Senão, não quero. Não quero. Bom, mas vamos lá. Então é isso. Zubeldia não é mais treinador do Fluminense. Você pode ficar descansado. Mas preciso comentar sobre as informações que saíram ontem, né, pessoal? Pelo amor de Deus. As informações do Globo, do Lance, de vários outros falando que não, Zubeldia permanece. Zubeldia. Eu falo, gente, então acabou o Fluminense. Então acabou o Fluminense, que se chegar nesse ápice e ninguém demitir esse cara, acabou o Fluminense. É claro que o Zubeldia não é o único problema do Fluminense, tá? Claro. Mas, não, o Zubeldia vai ficar até o jogo. Aí meu Deus. Aí chegou hoje de manhã, muito provavelmente ninguém esperava por isso aqui, né? E o Zubeldia já amanhece demitido. Acredito que essa demissão aconteceu ontem, né? Na reunião de ontem e foi divulgado hoje de manhã. Eu acredito que foi por isso aí, tá? Mas é isso. Então, pra tu ver que a gente tem que ter calma, né? Eu mesmo não tive calma, não. Eu vi as informações, fontes boas, jornalistas sérios. Eu não tenho calma, não. Eu venho aqui no YouTube e eu falo como torcedor do Fluminense. Que eu não aguentava mais, né? Que bom. Que bom. E eu acho que até a própria força do Fluminense também fez com que essa
essas coisas acontecessem. Mas vamos lá. O GE traz aqui pra gente quem deve ser o novo treinador do Fluminense. E eles fizeram aqui uma enquete. Eu quero nem mais ver o rosto de Zubeldia. Desculpa, Zubeldia, eu já não... Ih! Deus me... Isso é louco, não consigo nem mais ver, mano. Me dá ojeriza. Eu tô nem... Mas vamos lá. Vamos voltar aqui nas opções. Já começou errado, hein? Pelo amor de Deus, hein, GE? Eles botaram aqui treinadores que estão... Deixa eu ver se são treinadores que estão sem clube. Todos eles estão sem clubes. Todos eles. Mas vamos lá. Galera, quem deve ser o novo treinador? Esse aqui estão sem clubes, tá? Então a gente tem Renato Gaúcho, né? Que estava treinando o Fluminense antes do Zubeldia. A gente tem o Fred, né? Que tá no Fluminense, no Sub-20. Calma, gente. Vamos com calma com o Fred, né? Marcão, né? Não sei se deve... Tite, totalmente contra, tá? Totalmente contra. Quem falar que Tite eu totalmente contra. Não conte com o meu apoio. Marcelo Galhardo, caríssimo. E recentemente, mais ou menos danado também, hein? Não sei, hein? A última passagem de Galhardo no River Plate foi esquisita pra caramba, hein? Sei não. Aí tem aqui Ramon Dias, sinceramente ex-Vasco, ex-Internacional. Sei não. Roger Machado, desculpa, galera. Roger Machado, te amo. Você está na história do meu Fluminense. Você é importantíssimo, gol de título, mas pelo amor de Deus. Roger Machado não tem dado certo em ninguém, né? Pedro Caixinha. Qual foi o último clube do Pedro Caixinha? Foi o Bragantino mesmo? Sei lá. E também o Marcelo Bielsa, né? As opções são aquelas, né? Pra tu ver que eles não trouxeram nenhuma das opções que eu vou falar aqui. Eu acho que eu tô fora da realidade. Confesso. Confesso que eu acho que dessa vez eu tô muito realidade Thundercat. Não, outra realidade. Peraí. Galera, e o Bielsa que a gente trouxe é o que estava treinando no Uruguai, que fez aquela passagem vergonhosa do Uruguai na Copa do Mundo, que brigou com o Canóbio. Não sei se é o caminho não, hein? Deus que me defenda. Mas vamos lá. Eu tenho 2 nomes aqui. Eu tô envergonhado de mostrar esses nomes aqui, tá? Bom, o primeiro nome, eu já falo desse rapaz aqui há muito tempo. A gente tá falando de um dos principais treinadores de Portugal, né? Portugueses, né? Desculpa, portugueses, que é o Sérgio Conceição. Simplesmente o rei das copas, um cara de uma qualidade absurda. Muito. Eu não sei se ele quer vir pra brincadeira aqui no Brasil, que a gente tem aqui o Abel Ferreira, a gente tem aqui o Léo Jardim, a gente tem aqui o Arthur Jorge, a gente tem aqui aquele que era do Botafogo, que foi pra treinar o Cristiano Ronaldo, que é o nome dele? Meu Deus, o rosto dele tá aqui, ó. Bizarro. Ele tá treinando o Grêmio agora, né? Daqui a pouco eu lembro. Então, assim, no Brasil hoje, vários técnicos portugueses estão aqui, só que um dos melhores ainda não chegaram, né? Que é o Sérgio Conceição, é um dos melhores técnicos portugueses que tem, né? Ele ainda não chegou. Recentemente treinou ali o Milan, tava no PAOK. Então, assim, é um cara um sagaz, meu amigo. Esse aqui é um cara muito bom. Ele tem... Eu particularmente acho que o Sérgio, ele utiliza bastante sim os jovens, né? Ele utiliza bastante sim os jovens, mas é um treinador ali de muitas vitórias nas suas carreiras, tá? Agora, Thiago, o que eu acho aqui? Thiago, o que eu acho? Eu acho que esse seria um ótimo nome. Mas tem um ótimo nome também, que é... Gente, o que aconteceu? Thiago Motta, pô. Thiago Motta, né, que é brasileiro, naturalizado ali, italiano, e jogador, né, um cara que realmente ali, como jogador, sempre chamou muita atenção, mas como treinador, muito bem também, né. Só que, depois disso, foi até especulado em algumas seleções, né, é verdade, e a gente tem ali, o último clube dele foi o Juventus. Engraçado, do Sérgio foi o Al-Ittihad, né? Ele chegou a ir pro Al-Ittihad depois do Milan. Mas a gente tem aqui o Thiago Motta também, que é um treinador jovem, 43 anos, né? Com uma ideia de jogo bem diferente, ofensiva, né? Eu acho que o torcedor ia gostar muito do Fluminense no estilo Thiago Motta também,
Então, meus queridos, esses são 2 treinadores, assim, que estão sem contratos, que estão lá fora, que eu particularmente tenho... O Thiago Motta é novo, então, assim, historicamente, ele não tem tanto ali... tanta bagagem, mas já tem uma bagagem internacional, né? Ele já treinou o Juventus, então assim, ele já tem uma bagagem lá fora que chega aqui no Brasil. Ele teria que se adaptar? Teria, mas eu acho que seria uma boa também. Sérgio Conceição, eu acho que é mais um que pode brincar aí na guerra dos portugueses que a gente vive no Campeonato Brasileiro aí. Mas é isso, cara. Agora, essas outras opções aqui que traz o GE são opções realmente preocupantes, né? Vou deixar pra você aí. Quem você queria ver como novo treinador do Fluminense? As minhas sugestões ficam ali. Eu vou clicar em outro para ver onde o pessoal tá votando. Ah, não. Eu tenho que botar conta. Tem que botar conta. Tem que botar não sei o quê. Então tá bom. Então é isso, meus amigos. É isso. Mas comente qual treinador que você queria ver com a camisa do Fluminense. Mas só de ter mudos ali a sair do meu dia eu já fico marre. Valeu, pessoal! Caiu, hein? Graças a Deus. Ai, agora eu tô com esperança no que vem o Rivadavia. Beijo, gente. Forte abraço, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal. Meus treinadores, Sérgio Conceição e Thiago Mota, tá? É esses treinadores que eu gosto. Você comente aí quais as suas opções. Valeu.